Olá pessoal, a gente vai ver hoje a nossa terceira aula, que é a última aula dessa disciplina de Fundamentos de Gestão. Os itens dessa aula vão ser a centralização e descentralização, depois vamos falar de quais podem ser as mudanças organizacionais, depois falaremos da motivação e das relações humanas no trabalho, depois os itens de poder, autoridade e liderança, e a gente vai fechar com a parte de equipes de alta performance. Bom, a centralização e a descentralização, elas são decisões que são tomadas dentro da empresa para a gente saber se tudo que eu for fazer eu vou centralizar ou descentralizar. Então, dentro dos conceitos a gente tem centralizar é reter e concentrar as decisões somente nas mãos dos diretores e gerentes, que estão onde? Dentro das aulas anteriores a gente falou dos níveis da empresa. Então, diretores e gerentes eles estão no nível estratégico e no nível tático. Então, somente essas pessoas dentro da centralização, somente elas podem tomar a decisão. Elas não dão autoridade e nem oportunidade para os níveis mais baixos tomarem as decisões. Quando uma empresa é centralizadora, ela dificulta, e causa demora nas decisões. Por quê? Porque quando algum problema acontece na base, ao invés da gente resolver logo, eu preciso comunicar esse problema para o meu gerente, que comunica para o diretor, aí o diretor toma a decisão, desce novamente a decisão, aí é que eu vou realizar aquilo que ele mandou. Então percebam que a demora é muito maior quando você centraliza. E além disso, quando você centraliza, você também vai sobrecarregar o seu gerente. Ou seja, se eu tiver 10 problemas em um dia e eu fosse descentralizar, cada uma dessas pessoas com quem aconteceu o problema, elas mesmas poderiam resolver. Mas se eu centralizo e eu tenho 10 problemas em um dia, o meu gerente vai ter que resolver os 10 problemas, ou seja, ele vai ficar sobrecarregado. E qual é o conceito da descentralização? A descentralização, o conceito da descentralização é um processo planejado para atribuir responsabilidades pela tomada de decisão, tanto táticas e operacionais, para os níveis mais baixos. E aí a gente deixa que esses cargos mais elevados, eles ocupem o tempo com outras questões que são mais estratégicas. Então, quando eu descentralizo, significa dizer que aquelas pessoas do nível de base, eu dou responsabilidade e autonomia para que elas resolvam esses problemas. E aí a gente resolve o problema anterior que a gente citou sobre a questão de você sobrecarregar o seu gerente. Então, quando ele descentraliza, ele permite que outras pessoas tomem as decisões também, dividindo a responsabilidade com ele, e ele vai ficar mais livre para resolver outras questões que são estratégicas. Então, o ideal é que a gente descentralize essas decisões e não centralize somente na mão de poucos, porque isso vai tanto demorar mais o processo de tomada de decisão, quanto também vai ocupar mais os gerentes e sobrecarregá-los, certo? Bom, pessoal, a mudança organizacional, segundo o Chiavenato, de 2004, a palavra mudança significa ruptura, interrupção, variação, transformação ou perturbação. Então, o mundo que a gente está hoje, as mudanças elas são muito rápidas, elas são constantes, E elas exigem que as empresas, aos poucos, vão ter que se adaptar necessariamente às mudanças que acontecem. Então, essas mudanças elas podem ser planejadas ou não. Quando elas são planejadas, a gente consegue, com uma certa antecedência, prever os riscos que a gente vai correr e tentar fazer alguma estratégia, para se essa mudança acontecer, a gente poder ultrapassar essa mudança e conseguir se adaptar. Mas quando essa mudança ela não é planejada, ela se torna um pouco mais difícil. E aí a gente vai ter que improvisar, a gente vai ter que resolver em cima da hora. Então, por isso que é importante que a gente sempre faça o planejamento. Por quê? Porque quando você planeja, você já pensa nos possíveis problemas que podem acontecer e aí você já vai se preparar para as mudanças que podem acontecer. Nós temos aí alguns exemplos de mudanças que a gente pode citar. Imposição do mercado. Quando o próprio mercado, seja o consumidor, seja o mercado de uma maneira geral, ele impõe a mudança, seja mudança nos processos, seja mudança no produto que você vende, mas o próprio mercado impõe essa mudança. Temos também as mudanças decorrentes da legislação, que são as leis que são modificadas e que em algum momento elas podem influenciar a gente a ter que necessariamente modificar
a nossa forma de gerenciar. Outro exemplo de mudança são as inovações tecnológicas. Seguir as inovações, ou então os nossos concorrentes vão seguir as inovações e a gente vai ficar para trás, né? Então, a tecnologia, ela traz para a gente maiores e menores impactos, e aí a gente vai observar até que ponto a gente consegue acompanhar essas inovações na tecnologia. As alterações no organograma, elas também são exemplos de mudança. Todas as vezes que a empresa aumenta um departamento, diminui um departamento, muda de cargo, muda de tarefa, esse organograma, que é aquilo que a gente viu na primeira aula, o organograma é a representação gráfica dos cargos, é como esses cargos vão ficar distribuídos dentro da empresa. Então, todas as vezes que faz alguma modificação de cargo, eu mudo também o organograma. E o último exemplo de mudança é a busca do desenvolvimento sustentável. A gente sabe que hoje todas as empresas estão se adaptando a esse desenvolvimento sustentável. O próprio cliente consumidor, o mercado, faz também com que a gente precise fazer essa mudança, né? Então, as práticas sustentáveis, elas acontecem tanto com exigências legais, né, obrigações legais, quanto também dos consumidores, e que a gente precisa valorizar o nosso meio ambiente, né, e as práticas sustentáveis dentro dos nossos negócios. O outro item que a gente vai falar é a motivação e as relações humanas no trabalho. O autor Chiavenato, ele disse que a motivação é o processo de induzir uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada qual com suas necessidades, personalidades distintas, para atingir um objetivo, né? Enquanto também tentar atingir os seus objetivos pessoais. A motivação também pode ser entendida como despertar a vontade dos funcionários para produzir mais e melhor e incentivar também a eles continuarem nas empresas. E aí nós temos a diferenciação de recompensas materiais e de recompensas simbólicas. As recompensas materiais são aquelas que necessariamente envolvem dinheiro. Então, todas as vezes que você ganha um prêmio em dinheiro, que você ganha um bônus, que você ganha hora extra, tudo isso são recompensas materiais. E quais são as recompensas simbólicas? São aquelas, diferentes das materiais, que não envolvem dinheiro. Mas, professora, como é que eu posso ser recompensado se não for com dinheiro? São essas recompensas simbólicas. É você ser reconhecido diante dos seus colegas, é você, por exemplo, ganhar um dia de folga porque você conseguiu atingir um objetivo, é você ganhar, por exemplo, uma viagem para Luiz Correia com acompanhante porque você conseguiu atingir alguma meta. Você não ganhou nem um centavo, mas você foi recompensado por algum resultado que você teve positivo. Então, a motivação, ela também pode ter esses dois tipos de recompensa, as materiais, que envolvem dinheiro, e as simbólicas, que são apenas, como o próprio nome diz, simbolismos, mas que você não recebe dinheiro, e sim um reconhecimento daquele trabalho que você fez e daquele resultado que você teve. Outros 3 conceitos que a gente vai ver é poder, autoridade e liderança. O poder é a habilidade de forçar alguém, algum funcionário, a obedecer a alguma ordem, mas isso sendo feito com resistência, com força, com imposição, por medo, né? Então o poder, ele é mais agressivo. A autoridade é quando esses comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles funcionários, sem necessariamente ter a imposição ou a coação. Então, a diferença entre a autoridade e o poder é que a autoridade, ela apenas observa a simpatia, o carisma, o entusiasmo, né? E o poder não, o poder usa a força, a coação e a obrigação desses funcionários de conseguir realizar alguma atividade. O outro item é a liderança. A liderança, ela representa a capacidade de algum indivíduo influenciar as outras pessoas a agir. Então, a liderança, ela é uma característica que ela pode ser desenvolvida aos poucos. Se você hoje não é líder, mas você pode desenvolver essas suas habilidades de liderança, né? O líder não nasce pronto, né? Ele deve ter como ponto de partida a vontade de contribuir, desenvolver para a empresa, se desenvolver individualmente, organizar uma equipe de trabalho, e ele deve buscar os objetivos tanto da organização quanto dele. O principal papel do líder é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Então, se eu tenho uma equipe de trabalho, eu, enquanto líder, preciso desenvolver essas pessoas e reforçar quais são os seus pontos fortes
E aqueles pontos fracos, o que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar essas pessoas, para elas se desenvolverem. E aí eu consigo, dentro do meu papel de líder, gerenciar essas pessoas e levar um resultado positivo para a minha equipe de trabalho. Nós temos 3 tipos de liderança. A primeira é a liderança autocrática. É aquela liderança onde o líder ele é centralizador, ele é possessivo, ele é controlador e ele impõe ordens ao grupo, né? E por isso a gente tem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso é a liderança autocrática, é a legítima autoridade burocrática, que o líder, ele por ter esse tipo de conduta, ele impede a criatividade, a cooperação dessas pessoas e elas trabalham sempre com medo, né? Mas com medo de perder o emprego, com medo de perder uma bonificação, né? Com medo de ser prejudicado dentro da empresa. A liderança democrática, ela precisa do envolvimento desses funcionários nas decisões. Diferente da liderança autocrática, onde o líder só manda, aqui na liderança democrática, ele dá espaço para as pessoas, para que elas dialoguem, para que elas participem das decisões. Por isso que ela se chama democrática, porque ela permite que todo mundo participe. Para que ela exista, a gente tem que ter uma clara comunicação, participação, cooperação das pessoas, um clima de trabalho que seja positivo, saudável, né, e que todo mundo consiga interagir. E o último exemplo de liderança é a liderança liberal, ou a liderança laissez-faire. Nesse tipo de liderança, a gente tem pouquíssima influência do líder, ele dá plena abertura, pleno poder para todos os funcionários fazerem da forma como eles acharem melhor. Essa forma de liderança, em algumas empresas, ela não vai funcionar. Por quê? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para receber essa autoridade ou essa responsabilidade tão grande. Porque nas outras duas, na liderança autocrática e democrática, o líder ele está próximo dos seus liderados. Então, de uma maneira geral, ele vai organizar e vai gerenciar. Mas na liderança liberal, praticamente não existe o papel do líder. Então, dentro daquelas empresas onde a gente não tem funcionários com essa habilidade, né, para alcançar esses objetivos, não tem como controlar os conflitos entre eles, né? A gente precisa da interferência do líder. Então, nesse caso, a liderança liberal não é o ideal. E por último, pessoal, a gente tem as equipes de alta performance, né? Qual é a diferença de grupo para equipe? Um grupo de pessoas dentro de uma empresa, eles têm objetivos diferentes. Cada um vai seguir o seu objetivo, cada um vai lutar por uma coisa e esses objetivos eles não estão alinhados, eles não são associados. Já uma equipe diferente do grupo, essa equipe ela trabalha toda junta por um objetivo que é comum a todos, um objetivo coletivo. Essa equipe ela reconhece as contribuições individuais e também objetiva um resultado total. Então, a diferença de grupo e de equipe é que no grupo eu tenho objetivos diferentes, cada um luta pelo seu, e na equipe a gente tem um objetivo comum e todo mundo trabalha junto para atingir aquele objetivo. Então, só vence quando todo mundo vencer. As equipes de alta performance, a gente tem aí as características. Ela tem um claro sentido de propósito em relação ao trabalho. Todas essas pessoas, para serem de alta performance dessa equipe, elas precisam ser comunicadores, bons comunicadores, tanto fora quanto dentro da equipe. Essas pessoas, elas se certificam de que todos os outros componentes do grupo estão envolvidos na decisão. Todos precisam participar. Elas também seguem um processo que lhe permite planejar, tomar decisões, garantir qualidade no trabalho. Essas equipes também, elas apresentam diferenciais, como flexibilidade, alta produtividade, por isso que a gente chama de equipes de alta performance, um conhecimento organizacional de todos os departamentos, os esforços são conjuntos e elas trabalham de maneira conjunta. Então, a soma desses diferenciais, dessas pessoas, para montar essa equipe, é que proporciona às empresas um aumento na produtividade e uma qualidade nos seus produtos e serviços prestados. Então, a equipe de alta performance, para que ela tenha um resultado mais alto do que as demais, ela precisa ter todas essas características aqui que a gente citou, certo? Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa terceira aula e também da disciplina de Fundamentos de Gestão. Nessa terceira aula, a gente falou a diferença entre centralizar e descentralizar as decisões, falamos sobre as mudanças organizacionais que podem acontecer,
Falamos sobre motivação e relações humanas no trabalho. Depois falamos dos itens poder, autoridade e liderança. E por último, nós falamos sobre a equipe de alta performance. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. Eu estou à disposição de vocês na plataforma e também por e-mail. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês para solucionar essas dúvidas. Se precisarem de ajuda, de material, eu estarei sempre à disposição. Um abraço.